Vai comprar um terreno? Espera. Primeiro ouve o que eu e a Carolina temos para te falar. A live de hoje é justamente para te alertar de alguns pontos muito importantes que você precisa verificar antes de fechar o seu negócio. Eu sei que muitas pessoas ficam empolgadas com o terreno dos sonhos, encontraram aquilo que procuravam, mas têm informações que podem colocar em risco o seu investimento. Então é sobre isso que a gente vai falar na live de hoje. Eu sou Franciele Pereira, arquiteta e urbanista, especialista em cidades. Bem é arquiteta e urbanista, está entrando aqui na live com a gente para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto que é tão importante, que é um investimento, né, a compra, a aquisição de um terreno. Bem-vinda, Carol! Olá, tudo bom, Fran? Que bom estar aqui de novo hoje. Pois é, toda quinta-feira, né? A gente faz as lives aqui às 18h30, trazendo assuntos que para nós são rotina no escritório. Então, hoje, como eu estava falando, Carol, a gente vai falar sobre esse checklist que você precisa fazer antes de fato fechar o negócio para adquirir um terreno. Não só aqui em Florianópolis, mas em qualquer lugar que você estiver fazendo, né, a aquisição desse lote. Mas aqui em Floripa a gente tem ainda alguns itens nesse checklist que a gente precisa prestar muita atenção. Afinal, a maior parte de Florianópolis está localizada numa ilha, tem unidades de conservação, tem APP, tem ZIP, que é a zona de interesse de preservação. Então é muito importante que você esteja com esse checklist na ponta da língua. Então, quem está nos assistindo ou nos ouvindo, pega papel e caneta e já vai anotando as nossas dicas. E para quem tem um amigo, algum conhecido que está em busca de um terreno para comprar, encaminha essa live, porque as dicas que vão ter aqui hoje são preciosas e pode salvar muita gente, né? De estar aí se metendo em alguma confusão, porque muitas vezes isso acontece e as dicas que a gente vai dar hoje vai salvar vocês. Vamos começar então, Fran? Vamos, vou até colocar meu óculos aqui. Eu Não botei esquecer hoje de nenhum também. dos itens. Não, checklist básico, né? Pra gente não esquecer de nada, é o óculos. E começando então pela documentação, né? Então, quando a gente vai comprar um terreno, primeiro ponto a analisar, que parece muito óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito. A documentação desse terreno. Então, precisa procurar primeira informação, qual é o documento de propriedade de quem está vendendo esse terreno. É uma matrícula, é uma escritura de posse, é um contrato de compra e venda? Qual é o documento que vai garantir para você que você realmente está comprando de quem é dono? Pois é, inclusive, Carol, essa semana, ontem, nós tivemos 4 CRFs dos nossos clientes emitidas aqui. Tô vendo que tem cliente nosso que teve CRF emitida ontem assistindo a nossa live. E uma dúvida que surgiu de um dos nossos clientes é: eu tenho um interessado no meu terreno. Posso vender para ele nesse momento já? Então, o que acontece, né? A CRF, a Certidão de Regularização Fundiária, quando a gente está regularizando um terreno, ela é nominal, né? Então, ela vai estar com o nome ali da pessoa que fez o requerimento de REURB, foi analisado, foi legitimado, né? Como uma pessoa que estava apta a titular como proprietário daquele lote. Então, mesmo quem está com a CRF na mão, aguarda uns dias, que o registro de imóveis ele demora alguns dias para liberar a matrícula, para daí sim poder efetivar a venda do seu lote, viu? Por mais que a CRF tenha saído, ela sai no seu nome. Então, primeiro a gente precisa registrar o terreno no seu nome para que depois você possa comercializar. Claro, dá para ir ajustando os pontos com quem quer comprar? Pode ir ajustando os pontos com quem quer comprar, né? Valores, forma de pagamento. Mas o ideal mesmo para fechar o negócio é aguardar uns dias até que o registro emita a matrícula do imóvel. E falando em olhar a documentação, receber o documento da propriedade. Verifica se realmente a propriedade que está registrada nessa matrícula ou nesse contrato é de fato o terreno que você está interessado. Isso é um detalhe também que às vezes pode passar desapercebido e
indica aí se vai ser um bom negócio ou não no futuro. Verificar se tem penhoras também, então pegar uma via, se tem matrículas, tem uma escritura de propriedade com número de matrícula, pede uma via atualizada desse documento e verifique se tem alguma ação, verifique, leia todo o documento, peça para alguém que talvez tenha mais conhecimento sobre esse tipo de linguagem para verificar se está tudo certo, né? Se não existe nenhum comprometimento desse imóvel. Existe hoje, dentro do registro de imóveis, né, Carol, um documento. Quando a gente está falando de certidão de inteiro teor da matrícula, que às vezes essa linguagem aparece ali no registro de imóveis, principalmente quando você está acessando o site do registro de imóveis, é a matrícula na sua íntegra, ela por completo. Mas existe também uma certidão que chama de ônus e ações reipercursórias. Essa certidão é muito importante quando a gente está falando de um terreno já matriculado. Porque se existe alguma ação sobre aquele imóvel, né? Muitas vezes pode existir até alguma ação de disputa de posse, né, e propriedade, ou então alguma ação judicial do trabalho, por exemplo, que penhorou aquele lote. Então, essa informação você vai ter acesso no registro de imóveis através dessas duas certidões. E hoje também é possível consultar tudo de forma online, né, Fran? Qual é o site mesmo? Tem a dica aí, preciosa? Sim, é o site dos registradores. Então, se você colocar ali no Google registradores, né, registro de imóveis, ele vai levar vocês para um site que é a ONR, né, a Organização Nacional dos Registros de Imóveis. E ali dentro você vai precisar fazer um login, você vai criar um login ali com o seu e-mail e com uma senha. E ali dentro você consegue fazer a solicitação de todas essas certidões, né? Inclusive visualização de matrícula, abrir protocolo, gerar certidão. Então, hoje pode fazer tudo isso sem sair de casa. E para a gente finalizar o primeiro item do checklist, né? Que é a documentação. Se está somente num contrato de compra e venda, mesmo assim é possível a gente ter algumas precauções para que essa compra tenha mais segurança, menos riscos, que é buscar a cadeia sucessória, que é o nome que a gente chama para esse histórico dos proprietários que tiveram no passado. Então, quanto mais essa cadeia sucessória for, né, quanto mais extensa ela for, mais segura é essa compra, né? Considerando os riscos aí de estar comprando um imóvel somente com contrato de compra e venda. E trazendo um exemplo, né, Carol? Quando a gente está falando de extensa, assim, não significa que ela precisa ter muitos proprietários, né? Mas, por exemplo, se você tem uma documentação, eu tenho o histórico dos contratos, né? O vendedor me passou. Então, você vai ter, assim, digamos que o seu lote você adquiriu em 2022, mas você tem um contrato anterior, que foi aquele lá de 2015, você tem um contrato de 2022. A gente já teve clientes aqui no escritório que nos entregaram até contratos assim da década de 80 e 70. Isso é importante porque ele traz esse registro de ocupação irregular. Mas dentro do processo de regularização, também é possível que a gente verifique no registro de imóveis se existe algo registrado, né? Então, se você não tem certeza, você tem o contrato de compra e venda, né? Tem 2, 3 contratos de compra e venda, ou tem só o que você fez com o atual, a pessoa que vendeu para você, você pode procurar uma equipe, né, especializada em regularização para fazer uma análise preliminar para você. Primeiro, se aquele lote é passível de ser regularizado. E segundo, se a sua documentação atende e se não existe mais nenhuma documentação que possa ser solicitada no registro de imóveis, por exemplo. Maravilha. Vamos para o item 2 do nosso checklist, que é a consulta urbanística. É um item realmente importante para quem está comprando o terreno para construir, né? Então, precisa fazer uma análise para ver se pode construir aquilo que está se planejando. Então, o zoneamento é importante identificar se está adequado ao uso que pretende se dar, quer construir vamos dizer, vou construir uma fábrica
Será que pode onde você está olhando o terreno, onde você está escolhendo? Ou é uma pousada, um camping, né? Qual o uso que vai ter? Então, tem que estar adequado ao zoneamento. Então, o zoneamento, o que que é? Para quem nunca ouviu falar nisso. A cidade, ela é dividida em áreas que são específicas para determinados tipos de uso. E a gente tem que estar adequado a isso, para poder, né, numa área residencial, por exemplo, ter uma fábrica do lado com que faça muito barulho ou gere um grande impacto. Então, isso tudo também é pensado e está dentro do plano diretor da cidade. E o importante também dessa consulta urbanística é que você vai poder, por exemplo, eu pretendo construir uma casa de X metros quadrados. Pode ser que aquele terreno não comporte essa metragem quadrada que você quer construir, né? Fran, mas eu preciso de 3 quartos na minha casa, eu preciso de 4 quartos, preciso de 3 quartos e uma edícula lá para receber a família, né? No verão. Pode ser que esse terreno não comporte. Então, existe uma limitação. Existem várias limitações, na verdade, que a gente chama de índices urbanísticos, né? Então, existem limitações de área, de altura, existem limitações de recuos que você precisa deixar. Então, assim, se eu tenho 2 pavimentos, eu preciso deixar 1,5 da divisa. Ou eu posso colar na divisa um lado desde que eu não tenha janela. Mas se eu subo 1 pavimento, se eu faço 3, esse 1,5 já vira 3 que tu precisa deixar de distância da divisa. Então, para te ter noção se aquilo que tu deseja fazer é possível, é importante fazer, né, essa viabilidade urbanística para saber se vai poder realizar os teus planos com calma e tranquilidade. Para fazer essas consultas, existe uma forma aqui em Florianópolis de consultar ali no sistema do Geoportal. Então, é um site que entra, todo mundo pode entrar, e ali tem algumas formas de emitir algumas consultas. Então, para quem gosta mais, né, mais autodidata, pode tentar entrar ali na emissão de documentos e fazer as pesquisas e verificar os índices básicos. O que que um técnico especializado pode ajudar além da pesquisa básica, Fran? Bom, primeiro que para a gente conseguir fazer essa pesquisa básica, você vai precisar de um dado muito importante desse terreno que você está pensando em comprar, que é a inscrição imobiliária. Ela é a base para a gente conseguir todas essas informações. Então, ali no Geoportal, como a Carol falou, tu vai receber informações de se tu pode construir, digamos que tu queira construir um comércio. Então, tu vai selecionar o comércio, ele vai te dizer se é ou não é adequado ao zoneamento, se tu pode ou não pode construir. E ele vai te trazer esses índices que eu falei para vocês, que é o que vai limitando, né? Vai te dando diretrizes do que tu pode construir. Só que tu vai receber uma tabela, né? E muitas vezes é difícil de interpretar essa tabela. Porque tem ali elementos que a gente conhece, porque são do nosso dia a dia, de arquiteta e urbanista, que é a taxa de ocupação, que é índice construtivo, que são os recuos, eles não estão ali, então tu vai ter que pegar, a partir daquela tabela, tu vai ter que buscar os recuos lá dentro do código de obras. Então, tem alguns dados ali que eles precisam ser processados e transformados numa linguagem que você consiga enxergar realmente o que você pode construir. E é nesse momento que entram, né? Que a gente entra, que entram os profissionais de arquitetura, para que a gente possa transformar essas consultas em algo palpável para você. Então, a gente chama, né? A gente vai fazer ali um conceito todo de massas, né? Com volumetrias, com formas desenhadas dentro daquele terreno, para você entender como que você vai poder ocupar aquilo ali. Né? E nessa viabilidade urbanística, nós aqui da Telos, por exemplo, que somos especialistas em regularização, a gente também, se o terreno é irregular, a gente já conduz ali, já entrega o passo a passo do que você precisa fazer para regularizar. Lembrando, né, que isso é argumento de negociação. Se você está vendendo ou se você está comprando. Então, se você está vendendo e você sabe o potencial construtivo desse lote que você está vendendo, se você sabe o que dá para construir ali, né, e como utilizar esse potencial da melhor maneira possível, isso vira argumento para você vender o seu terreno mais fácil. Agora, se você está comprando, isso também vira argumento para você conseguir uma negociação mais adequada para a sua situação. Exatamente.
E a gente está falando aí do que pode construir, né? E agora, vamos falar do item 3 desse checklist, que são as restrições ambientais. Esse é um ponto que pode dar muita dor de cabeça, né? Vamos falar de Florianópolis, que a gente está vivendo atualmente aqui, as situações com os clientes que a gente tem. Existem informações que não estão disponíveis de forma simples para que, ao olhar um terreno, a gente saiba ou não se pode construir, se tem alguma restrição, se existe alguma questão ambiental envolvida. Então, hoje eu analisei um terreno que tem que uma possível cliente está buscando para compra e que ele é 100% com restrição proibitiva. Então, esse é um ponto que, se não tem uma pessoa que vai lhe dar essa informação com muita responsabilidade, essa compra desse imóvel lá na frente vai fazer com que você não construa nada em cima dele. Você tem um terreno que precisa preservar a vegetação que existe, né? O curso d'água, toda a situação. Então, essas questões de restrições ambientais, elas são extremamente importantes. A gente pode falar de cursos d'água, né, Fran? Tem cursos d'água, vamos ver todos os itens que pode gerar restrição. Tem cursos d'água que aí eles geram as APPs, né? As áreas de proteção permanente, que normalmente é o que as pessoas mais conhecem, assim, de restrições ambientais. Mas a gente tem, por exemplo, áreas de mangue, né? Que não pode, ela é uma área de APP. A gente tem as ZIPs. ZIP é uma zona de interesse de preservação. Na ZIP, que é um zoneamento aqui do município de Florianópolis, você não pode edificar. E você não pode, inclusive, regularizar o que está ali construído. Então, é uma área que não dá para fazer qualquer tipo de intervenção. Temos também as unidades de conservação e as zonas de amortecimento das unidades de conservação. Então, vou dar alguns exemplos para vocês. Aqui próximo, né, de nós temos o Morro do Lampião. O Morro do Lampião ali, ele é uma área onde não dá para construir. Não dá para parcelar, inclusive, o solo. Não dá para fazer lote ali e vender. Então, tem que tomar muito cuidado quando você está adquirindo aquele lote que você olha e pensa assim, meu Deus, que vista maravilhosa, que localização maravilhosa, vou morar do ladinho da natureza. Abra o seu olho, você precisa tomar cuidado. Porque as unidades de conservação aqui em Florianópolis, elas são muito bem delimitadas pela legislação e também no geoportal do município. Também tem as questões de declividade, né? Isso, tem as questões de declividade, porque assim, não é só aqui em Florianópolis, mas na maior parte dos municípios, a partir de uma certa inclinação de solo, você não pode construir, porque você pode colocar em risco. Pensa que se você vai construir ali, ou já retiraram vegetação dali, árvores dali, ou você vai ter que retirar para construir. Tudo isso deixa aquele solo muito mais frágil. E numa declividade muito acentuada, o risco de deslizamento, de desmoronamento é muito grande. Então, por isso que essas zonas onde tem mais ali de 30% a 35% de inclinação, elas são proibitivas de ocupação. Temos também uma coisa que é muito importante da gente falar, que são as áreas que não chega a ser uma proibição ambiental, né? Uma restrição ambiental. Mas tem algumas áreas em Floripa que têm condicionantes ambientais. E aí fica aqui o meu apelo aos colegas arquitetos e urbanistas que fazem projeto. Né? Essa semana a gente tem aqui no escritório um caso que a pessoa fez o projeto, aprovou pelo declaratório, e aí, né, aquela velha questão que a gente já comentou aqui várias vezes. Não fez a aprovação na vigilância sanitária e daí agora quis emitir o habite e não conseguiu. Procurou a Telos, a gente está fazendo todo o encaminhamento da vigilância sanitária. Mas a gente acaba tendo que dar uma olhada no processo que está na prefeitura, no arquitetônico, que faz parte dessa revisão que a gente faz. E esse projeto em específico, ele está numa área classificada como área úmida. As áreas úmidas aqui em Florianópolis precisa de um parecer da Floran dizendo que dá para fazer ocupação ali.
Então, a pessoa aprovou o processo pelo declaratório, obteve o alvará do declaratório, construiu e agora a gente vai ter que entrar com esse pedido na Floran e aí a gente fica nessa apreensão até vir esse parecer. Então, tem algumas áreas que elas não têm restrição, mas elas têm alguns condicionantes. Então, assim, você pode ocupar, você pode construir aqui, mas para isso, primeiro tu precisa pedir opinião, né? Seja da Floran, seja da Cefam, seja do IFAM, quando a gente está falando de áreas tombadas, áreas históricas. Aqui na Lagoa da Conceição a gente tem muitas áreas que são assim. Então é importante conhecer, além das restrições, os condicionantes daquele teu terreno. Perfeito. E falando em condicionante, a gente pode ir para o próximo item, que é a topografia, que tem muito a ver com isso tudo que a gente está falando, né? De verificar, primeiro, se tem restrições ou condicionantes ambientais, e junto, como é essa topografia? Como é que esse terreno existe ali? Qual é o investimento que eu vou ter que fazer para construir num terreno que tenha uma declividade um pouco mais evidente, né? Então, esse é um ponto importante. Quanto maior a declividade do terreno, dentro do que é permitido, é claro, né? Maior o investimento na estrutura, nas fundações, para proporcionar segurança ao que vai estar construído ali. Tem casos que dá para tirar um partido, né, dessa declividade e fica muito mais bonito ainda o projeto. Mas isso tem que ser colocado na balança, né? Inclusive, eu brinquei com uma cliente nossa, ela e o esposo dela foram no escritório essa semana conversar comigo, e eles têm um terreno, para quem conhece aqui Florianópolis, saindo do túnel em direção ao sul da ilha, em direção ao aeroporto, do lado esquerdo ali, naquele bairro ali, naquela parte, o terreno deles é ali. E o terreno tá vazio hoje, né? Eles estão regularizando conosco e eles têm interesse de vender. E o terreno tem uma declividade, não chega a ser restritiva, mas ela é mais acentuada. E aí eu brinquei com ela, falei, olha, dá para fazer um projeto bem legal aí, né? Em vários níveis. Então, assim, quem tiver interesse, tem uma cliente nossa aqui que quer comercializar um terreno que dá para tirar partido da declividade. Sem restrições. Sem restrições. Bom, o próximo item, o item 5 do checklist é infraestrutura. Item também bem necessário aí, bem importante para evitar dor de cabeça. Quando a gente está falando em infraestrutura, quais são as principais infraestruturas que vêm na nossa cabeça? Água, esgoto e energia elétrica. Pavimentação também as pessoas levam em consideração, né? Que é o acesso à rua. Mas a gente tem que pensar também na questão de coleta de lixo, de calçada, de mobilidade, né? Então, se tem ponto de ônibus perto da sua casa, ou então se tem qual é a localização, né? Se tem escolas, se tem atendimento à saúde, se tem essas coisas. Tudo isso faz parte da infraestrutura de um lote, de uma cidade. Por isso que é tão importante a gente pensar a nossa cidade e depois pensar nas nossas construções. Porque essas construções ali, elas vão sobreviver daquele entorno. E quando a gente está falando em água, em abastecimento de água, é importante conferir se esse lote tem acesso à concessionária de água, né? No caso aqui de Floripa, é a Casan. Se esse lote tem acesso à energia elétrica. Fran, ele não tem Casan e ele não tem Celesc, porque ele nunca foi construído, ele nunca foi habitado. Tá, mas existe viabilidade para isso? Né? E existe como emitir essas certidões de viabilidade, né? Tanto para água quanto para luz, para que você não tenha depois problema durante a sua obra, né? Como que você vai construir se você não tiver acesso a essas duas infraestruturas? Quando a gente está falando de lotes que ainda não foram construídos, que você vai fazer um projeto, seja da sua casa, seja do seu comércio, claro que eu vou fazer um adendo aqui, porque fica inviável você fazer esse estudo para todos os lotes que você está considerando comprar. Você adquire um lote, é importante você fazer o laudo de percolação de solo antes de pensar em qualquer projeto, porque isso vai direcionar o tipo de tratamento de esgoto que você vai ter nesse lote. Então, isso vai direcionar, inclusive, o teu projeto e o investimento que tu vai ter nessa obra. Então, isso é muito importante.
Isso para localidades que não têm rede de esgoto, né? Para localidades que não têm a infraestrutura de rede de esgoto pública passando na frente do seu lote. Se tem a rede de esgoto pública, tá tudo certo, é o melhor dos mundos. Infraestrutura que a gente está falando também, no caso de você estar comprando um lote que já está consolidado ali. É muito importante a gente olhar se tem lixeira na calçada, né? Coleta ali, lugar para coletar esse lixo, como é que está essa calçada, se existe calçada. Muito comum aqui em Florianópolis. Franciele, todos os vizinhos do terreno que eu estou comprando, ninguém tem calçada. É tudo construído assim, ó, em cima da rua. Você vai fazer diferente. Você vai deixar a calçada, você vai respeitar a legislação. Então, se prepare para já fazer isso no terreno que você está adquirindo, tá? Isso vai te evitar de notificações futuramente. Isso aí. Olha que dica, hein? Inclusive, eu vou voltar lá e eu vou fazer, prometo, vou fazer um vídeo aqui para o Instagram da Telos para compartilhar com vocês. Eu passeio com o meu cachorro quase todos os dias. Ontem que não deu para ir, mas hoje eu já fui com ele. E o trajeto que a gente faz todos os dias, a gente passa pela mesma rua. É uma rua super residencial, tem várias casas. E aí, como eu passo todos os dias por esse local há 2 anos, eu conheço todas as casas ali. E recentemente eu até fiz um stories aqui para o Instagram da Telos de uma das casas que estava em obra no seu muro da frente, na sua calçada. Até filmei e falei: olha, pessoal, eu acho que é a adequação para regularização pelas obras que estão fazendo. Hoje eu passei por ali e me atentei a olhar, porque ela já está concluída há alguns dias. E eles esqueceram de um detalhe extremamente importante quando a gente está falando de ter uma calçada e um muro 100% ok com a legislação. Eles esqueceram do abrigo do lixo, da lixeira, do espaço reservado para a coleta de lixo. Então, assim, se eles estão fazendo a regularização com o intuito de obter o habite, eles vão ter que prolongar um pouquinho mais essa obra, porque está finalizado o muro e não tem local para lixeira. Então fica aqui a minha promessa que eu vou gravar um vídeo para vocês verem esse item que eles esqueceram e depois, se eles vierem a adequar, aí eu gravo outro. Não é porque o vizinho fez que tá liberado para fazer, né? Não é porque foi sempre assim que dá para continuar fazendo errado, né? Então tem que fazer as coisas do jeito certo para evitar complicação aí, que a legislação ela é muito clara, ela está disponível para todo mundo. Tem que seguir a regra como tá, né? Bem determinado. Bom, próximo item, penúltimo item da nossa lista é o histórico do imóvel. É o histórico? É o histórico Isso. do imóvel. O que é o histórico do imóvel? A documentação que existe de projetos antigos, se vai comprar um imóvel que tem uma casa, tem uma construção, né? Verificar se tem projeto, verificar se foi licenciada aquela obra, se foi tirado um habite e se esse habite que foi tirado está registrado, está averbado na matrícula quando tem. Então, esse é um detalhe para quando tem uma edificação, né? Outros pontos, né, Fran, que a gente pode ver se tem algum tipo de embargo da prefeitura, alguma multa, algum auto de infração e algum processo existente na prefeitura que possa inviabilizar algum uso, alguma dívida, alguma questão nesse sentido também. Sim, existem documentos, né, certidões que a gente consegue tirar na prefeitura, que é a certidão negativa de débitos. Então, ali vai aparecer se aquele imóvel tem algum débito de IPTU, tem alguma multa, né, por alguma construção irregular, parcelamento solo irregular, ou então construir sem alvará, né, se aquela obra foi embargada alguma vez. E isso que a Carol falou, assim, os projetos são de extrema importância. Franciele, o proprietário não tem mais os projetos. Ele tem, assim, uma capa, um pedaço do papel. Não tem problema. Se esse pedaço de papel tiver o número do processo que tramitou na prefeitura e aprovou, a gente já consegue fazer uma busca na prefeitura, né? Pedir vistas às cópias que a prefeitura tem. E aí você consegue ficar mais seguro de que você tem todos os projetos.
Porque se tem um projeto que foi licenciado lá em 1980, 1972, se ele foi licenciado e aprovado lá, é aquela legislação que está valendo para a construção, porque foi construído naquela época. Hoje, se vai legalizar essa edificação, o que vale é a legislação atual, né? Não, mesmo que tenha como comprovar que essa edificação foi construída há mais tempo, se não tem um projeto, um licenciamento de obra daquele período, a legislação que tem que se enquadrar é a de hoje, né? Isso às vezes pode trazer necessidade de algum tipo de adequação. E olha como é importante, né, Carol, saber o histórico dessa edificação. A gente teve um cliente, ele foi inclusive um dos nossos primeiros clientes aqui de Floripa, que eles tinham a casa deles, né? O lote era irregular, porque, enfim, na época que eles compraram, era assim que se comercializava aqui em Florianópolis. Mas a casa, na ocasião, eles fizeram um projeto, eles aprovaram, eles tiveram o habite emitido em 1992. Com o passar do tempo, eles fizeram acréscimos de área, então eles fizeram uma edícula, eles cobriram uma área que não era coberta, enfim, modificaram um pouco o projeto. Mas era uma área, digamos assim, a casa tinha 100 metros quadrados e essas modificações que eles fizeram tinha 30. E eles foram autuados pela prefeitura por construção irregular. Que de fato eles tinham construído irregular esses acréscimos, mas a maior parte da área da casa tinha habite. E a fiscal autuou eles por 100% da construção. Quando eles nos procuraram, a gente foi dando andamento a todos os serviços que eles nos contrataram. Em determinado ponto, a gente analisou e viu que, peraí, a prefeitura te multou por algo que tu estava regular. Então a gente entrou ali com um pedido, né, de cancelamento daquela multa, porque eles tinham habite daquela área de cento e tantos metros quadrados e foi deferido, né? A prefeitura voltou atrás e eles não tiveram que pagar essa multa, assim, que era um valor muito expressivo. Então a importância de ter as informações da edificação, né? Porque se você compra a edificação e você não sabe que ela estava regularizada, chega um fiscal e te multa em 100% da construção, você não vai saber nem que você pode recorrer. E o último item, que tem a ver com multas também, é a viabilidade financeira da compra desse terreno, desse imóvel. Porque olhar somente para o valor que está à venda, ele muitas vezes não expressa de fato tudo o que vai ter que ser investido nessa compra. Então é necessário que se verifique se é necessário fazer uma regularização, né, do imóvel e qual é o custo dessa regularização para começar, né? Então, assim, vou comprar, está só no contrato de compra e venda, preciso fazer um processo de regularização da propriedade para ter uma matrícula. Quanto custa isso? Aonde é que está o imóvel e qual é o valor e qual é o processo que vai ter o enquadramento para essa regularização? O imóvel tem matrícula, está organizado, mas a edificação não tem o habite, não está registrado. Então, quanto custa esse processo? Então, isso vai interferir, sim, você vai precisar ter verbas, por quê? Porque a regularização do imóvel, ela não é uma opção, é obrigatório regularizar. A prefeitura, e não é novo isso, não é de ontem, não é por causa da REURB que é obrigatório regularizar. Isso já está previsto há muito tempo, né? Não pode se habitar um imóvel irregular, não pode se comprar um terreno de um parcelamento que não tenha sido aprovado pela prefeitura. Mas às vezes se faz vista grossa, porque os municípios nem todos têm legislação para solucionar todos os casos. Agora, aqui o caso de Florianópolis, que tem legislação para regularizar todas as situações, então cada vez mais vai ter notificações, autuações, multas, então tem que ficar antenado com isso também. É isso aí. Tem que procurar conhecer, né? Se você está pensando em adquirir esse imóvel, né? Trazendo mais uma vez o exemplo que a Carol deu dessa futura cliente nossa aqui com a qual a Carol conversou essa semana.
Imagina você investir o dinheiro que muitas vezes talvez seja um dinheiro de uma vida em um lote, pensando em construir uma casa para você realmente viver. E quando você entra com o processo, comprou e tal, entrou com o processo e descobre que você não pode construir nada. E sim, tem muitos lotes aqui que essa é a realidade. E depois que isso acontece, para você conseguir ressarcimento do que você pagou, é praticamente impossível, porque provavelmente a pessoa também já gastou o dinheiro que você pagou. E aí você vai arrumar muita dor de cabeça, vai perder noites de sono. Então, às vezes é melhor ter um pouco mais de cuidado e lidar com essa ansiedade, com essa expectativa que é adquirir o imóvel, mas fazer tudo da forma certa. Poderia ficar aqui dando inúmeros exemplos para vocês de anúncios de venda de imóveis que eu já vi aqui em Florianópolis. Já fui em alguns, inclusive, onde a vista é maravilhosa, o anúncio é maravilhoso, eles colocam potencial de construção. Você pode construir 100 metros quadrados com viabilidade de construção. Só que aí você vai ver, é aquela viabilidade de construção emitida no site da prefeitura. Só que quando você chega lá, você descobre que, primeiro, a declividade não dá, não tem infraestrutura, não tem viabilidade para chegar água lá, não tem luz lá, mal tem uma rua aberta, né? Então, assim, desconfiem de valores muito abaixo do mercado. Desconfiem de terrenos que estão localizados em áreas belíssimas, com vistas belíssimas, dizendo que você tem um potencial construtivo gigantesco. Então, assim, tomem cuidado, porque essas informações são muito importantes. Todas as vezes que o João Vitor, né, que é o meu companheiro aqui, ele me manda algum anúncio assim de terreno à venda, primeira coisa que eu digo para ele: cadê a inscrição imobiliária? Me dá a inscrição imobiliária que eu quero dar uma olhada. E já teve uma situação que a gente foi até o terreno para visitar. Ele me passou a inscrição imobiliária e eu fui na visita, inclusive, só para questionar ele, que tudo que ele estava mencionando no anúncio não era verídico no local. Então, assim, tomem muito cuidado com isso. Muitas vezes é o terreno dos seus sonhos, mas não dá para construir aquilo que você sonha. Então, tome muito cuidado. Ficou até poético a minha frase. Ficou. Bom, esse é o nosso checklist, isso que a gente preparou para vocês. Em seguida aqui a gente vai postar a live aqui no Instagram com o checklist para, né, com essas dicas. Vai para o blog também, então quem quiser mais detalhado também vai no blog da Telos, que vai ter algo especial lá para quem precisa ter esses cuidados, né? Tá procurando um imóvel, tá procurando um terreno aí para comprar. A gente também está nas outras plataformas, né, Fran? E quem quiser nos acompanhar no Spotify também, só ouvindo os nossos conteúdos aqui, também pode ouvir lá no YouTube, em algum outro lugar, é por aí, né? Por No enquanto. Spotify, no YouTube, no LinkedIn, no LinkedIn. Facebook. E tem alguma Estamos coisa lá no no TikTok também. TikTok também, estamos em É, todas as então, plataformas, porque quanto mais informado você estiver, mais certo vão dar as suas coisas, os seus processos e mais tranquilidade para sua vida também. Nosso objetivo aqui com as lives, com os vídeos, é justamente trazer informação para vocês e não é assustar, deixar todo mundo apavorado. É só para que vocês tenham ciência de que existe legislação para tudo, de que existe consequências para tudo. Quanto mais informado e bem assessorado você estiver, melhor. conhecimento é poder, e daí assim pode fazer as escolhas certas. É verdade. Obrigada quem nos assistiu, quem nos ouviu. Compartilhe essa live com quem está procurando um imóvel para comprar, para saber quais os cuidados que tem que ter. E a gente se vê aqui na próxima semana com mais um assunto também de interesse aí sobre o que a gente faz, sobre urbanismo, arquitetura, compartilhando aí a nossa experiência, o nosso conhecimento. E se vocês tiverem dicas, sugestões de assuntos que vocês querem ver por aqui, né? Seja você aí morador, seja você profissional que atua na área também, a gente atende muitos colegas arquitetos e urbanistas aqui no escritório, além de advogados, corretores, pode mandar o seu assunto para a gente, que a gente vai fazer questão de trazer aqui de uma forma que vocês entendam, né, da melhor maneira possível.
Obrigada pela Fui atenção de conferir todos. aqui o tema da próxima live, ó. É por que a sua rua alaga toda vez que chove? Importantíssimo com esse período agora, tá chegando o inverno, né? Tá chegando um período bem chuvoso. Florianópolis passa a ser chuvanópolis, né? Quase todos os dias a gente tem chuva normalmente nessa época do ano. E também, conforme as previsões de tempo aí, a gente vai ter um El Ninho, né? Bem diferente dos outros anos. Então é importante você saber onde, né, começa a sua responsabilidade também, para que isso aconteça nas nossas ruas. Então é uma live bem importante. Conto com todos vocês. Então tá, até semana que vem. Um beijo. Até, beijo!